Nossa pauta ainda é combustível. Em mais uma reunião do Fórum de Governadores, o grupo decidiu prorrogar o congelamento do ICMS. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tem influência direta no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Pelo anúncio, o ICMS, que incide sobre gasolina, diesel e gás de cozinha, continuará congelado até o fim de junho e não mais até 31 de março, como estava previsto. A decisão dos governadores foi anunciada 8 dias após a sanção da lei que estabeleceu a alíquota única do ICMS sobre os combustíveis para todos os estados. Já pensando no cumprimento da norma, na próxima quinta-feira, os secretários de Fazenda dos estados devem começar a decidir sobre a tributação única para o diesel e, nos próximos 90 dias, uma fórmula também para a gasolina. Nesse caso, que não gere aumento do ICMS para alguns estados. Prorrogamos por mais 90 dias as regras em relação à gasolina. E, neste período, o Conselho dos Secretários de Fazenda deverá encontrar qual é o texto adequado para que possamos ter o cumprimento desta regra. Também com o objetivo de baixar o preço dos combustíveis e, consequentemente, ajudar no controle da inflação, o governo anunciou que o etanol importado não vai pagar imposto até o fim do ano. Isso também se aplica a 6 alimentos: café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A decisão foi tomada no fim da noite de ontem pelo Ministério da Economia e começa a valer amanhã. Mas quando ela chega ao consumidor? Essa, professora, é a pergunta que eu te faço aqui. Boa noite para você. Com essa decisão, a gente vai ver, sim, isso nos postos e supermercados? Se sim, quando a gente deve ver isso? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é a grande questão, tá certo? Quer dizer, haverá um impacto significativo no preço final da gasolina na bomba ou não? A expectativa do governo é que com essa redução, nós temos uma arte, inclusive, né? Já tá mais aqui. Fácil mostrar para o pessoal. Com essa redução, espera-se que, por exemplo, haja uma redução de 18% do preço do etanol em função da alíquota que é aplicada, né? Já que com as novas alíquotas, né? Então houve essa transformação das alíquotas em zero, né? Que a gente chama de zerificação das tarifas, né? Então, com isso, espera-se que haja uma redução de 20 centavos no preço final na bomba de gasolina, sendo que a gente tem que olhar essa medida junto também com a medida dos secretários de Estado, de Fazenda, né? Que resolveram adiar por mais algum tempo a implantação do ICMS, né, que já estava estabilizado, né? São duas medidas portanto, né, que ajudam a baixar o preço, portanto, né? Você trouxe os dados aqui para a gente. O etanol, a alíquota era de 18% até agora, vai zerar essa alíquota. Exatamente. E o governo espera 20 centavos. É isso que o senhor falou, no etanol ou no combustível de forma geral? Então, o etanol, essa é uma boa questão. O etanol representa entre 20% e 25% da gasolina que nós consumimos hoje no Brasil. Então, espera-se que isso faça essa diferença. Agora, por outro lado, pelo fato de nós termos tido recentemente um aumento tanto na gasolina quanto no diesel, vai fazer com que essa diferença, Paulo, não apareça tanto, porque na verdade nós estamos, é como se a gente estivesse correndo contra o tempo, né? Então você está vendo um aumento aqui, virar o outro aumento acolá, e você está adotando essas medidas todas que são necessárias para tentar uma estabilização, como os secretários de Fazenda fizeram, para que haja um mínimo de estabilidade para o consumidor. Esse é o grande objetivo. Vale isso tanto para os combustíveis, como vale também para os alimentos. A gente está vendo no Congresso alguns movimentos, a gente vê no Palácio Planalto movimentos, entre os secretários, entre os governadores, alguns movimentos, todo mundo tentando baixar o preço aí dos combustíveis, porque o consumidor, de forma geral, sente esse aumento. Você explica para a gente, quem tem carro, quem anda de ônibus, isso impacta no preço dos alimentos que chegam nos supermercados, em toda a cadeia produtiva, não é isso? Com certeza. E aí o mais importante é realmente o diesel. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Porque o diesel ele é utilizado justamente no transporte de bens, de produtos, né, de alimentos, e ele afeta toda a logística nacional. Então, qualquer aumento no diesel tem um efeito que a gente chama em economia de um efeito em cadeia, um efeito em cascata. Então, ao mesmo tempo, com essa redução das tarifas para zero, né, com essa zerificação, o que acontece? Você tem, ao mesmo tempo, uma atuação na base, que é o etanol,
etanol, que faz parte, né, da composição do preço, e ao mesmo tempo você tenta uma redução na ponta, ou seja, no preço final desses alimentos, que a gente pode ver aqui uma característica interessante, Paulo, quase todos eles, com uma outra exceção, fazem parte da cesta básica, ou seja, são alimentos de larga composição nacional. O macarrão não está diretamente na cesta básica, mas indiretamente ele faz parte, já que você tem a farinha de trigo, que também é utilizada, né? Então, uma redução no preço desses alimentos acaba gerando o que a gente chama de um aumento indireto do poder aquisitivo. Se você gastava R$1 para comprar um pão e agora você vai gastar 50 centavos, você está usando menos da sua renda para adquirir aquele produto. Ok, professor, muito obrigado pelas explicações. Até amanhã. Até amanhã.